Olá pessoal, vamos começar o estudo do tecido epitelial. Quando a gente se dedica ao estudo da histologia animal, existem 4 tecidos que precisam ser discutidos, que são os tecidos básicos que compõem, os organismos vivos. O primeiro deles é o tecido epitelial, posteriormente a gente vai rever o tecido conjuntivo, depois a gente estuda o tecido muscular e fechamos o estudo da histologia com o tecido mais diferenciado, que é o tecido nervoso. E o que seria um epitélio? O epitélio é um tecido que é constituído por células justapostas, Existe pouca substância entre essas células e que normalmente está relacionado ao revestimento das superfícies expostas com o revestimento de cavidades e dutos e exerce algumas funções também, além da função secretora, a função sensorial e a função absortiva. Então, quando a gente fala do tecido epitelial, a gente vai ter que nos remeter à origem embrionária desse tecido, Então, o ectoderma, ele está diretamente relacionado à formação do sistema nervoso central e com a formação do epitélio. O endoderma, ele está relacionado com a formação do epitélio de revestimento dos órgãos internos. O mesoderma está geralmente relacionado com a formação do mesotélio, do endotélio e também com a composição da maior parte dos órgãos dos nossos sistemas corporais. Esse tecido epitelial, ele apresenta algumas características, algumas delas, inclusive, que já foram citadas aqui, É um tecido que geralmente apresenta células justapostas. Eu gosto muito dessa imagem aqui, que ela é bem ilustrativa de um tecido epitelial, em que cada cãozinho desse se refere a uma célula. Então, o tecido epitelial são células que se dispõem lado a lado. Então, a gente diz que essas células são justapostas, termina uma e começa a outra. Existe pouquíssimo material intercelular, Porque o espaço entre as células é muito pequeno e justamente por esse espaço diminuto, eu tenho pouca matriz entre células, Pouca matriz extracelular. Existe uma lâmina basal. Essa lâmina basal, ela tem a finalidade de manter essas células unidas lado a lado. Esse é um tecido avascular, ou seja, ele não é irrigado por vasos sanguíneos e ele também não é inervado. Então, não existem terminações nervosas atravessando o tecido epitelial. Quais são as funções atribuídas ao tecido epitelial? Ele tem uma função protetora, mas também pode funcionar como barreira. Ele está relacionado ao transporte transcelular, é aquele transporte de substâncias que acontece célula a célula. Está relacionado também com a produção de secreções. Ele tem uma permeabilidade seletiva, permitindo a entrada e a saída de substâncias de acordo com o interesse da célula. Ele tem uma participação na termorregulação, tem uma função sensitiva, porque nele, existem dendritos de neurônios sensitivos e ele também vai, em muitas situações, garantir a perpetuação da espécie, Então, quando a gente fala da classificação do epitélio, ele pode ser um epitélio de revestimento ou ele pode ser um epitélio glandular. Esse epitélio de revestimento, ele está relacionado com o número de camadas celulares. Então, ele é simples quando ele é formado de uma única camada de células, ou ele pode ser estratificado, quando a gente percebe, a deposição de várias camadas celulares. No que diz respeito à sua morfologia, ou seja, a sua forma, as células podem ser pavimentosas
ou elas podem ser cúbicas. Em algumas situações, elas são cilíndricas. E essa classificação é feita considerando a camada mais superficial do epitélio. Existem alguns tipos especiais de tecidos epiteliais, que é o tecido pseudoestratificado e o tecido epitelial de transição. Então, aqui a gente tem algumas ilustrações de tecidos epiteliais de superfície, simples quando ele é composto de uma única camada de célula que se deposita sob a lâmina basal. A lâmina basal, ela está aqui representada em azul e ela vai representar basicamente uma organização de tecido conjuntivo com a finalidade de nutrir e oxigenar esse tecido epitelial. Esse primeiro conjunto aqui são formados por células epiteliais simples pavimentosas. Esse segundo é um tecido epitelial de superfície simples cúbico. Esse terceiro é um tecido epitelial simples cilíndrico. Isso a gente está olhando o formato da célula para definir. E esse aqui representa um tecido epitelial pseudoestratificado. Por que ele é pseudoestratificado? Apesar de eu ver que da lâmina basal nascem todas as células, nem todas elas atingem o ápice, né, do tecido. Então, se eu olhar esse tecido, a organização desse tecido, sem levar em consideração seus detalhes, eu poderia ser induzida à classificação desse tecido como um tecido estratificado. Mas, na verdade, ele é pseudo-estratificado, haja vista que todas essas células, elas têm sua base na lâmina basal e a única diferença é que nem todas elas chegam ao ápice do tecido, né, aqui na superfície. Um tecido que é estratificado, somente a primeira camada de células está em contato direto com a lâmina basal. As demais células desse tecido estratificado, elas se depositam sob a camada anterior, né? Então, essa organização aqui, de fato, ela se dá em estratos, diferentemente daquela observada no tecido epitelial pseudo-estratificado cilíndrico, no caso aqui, levando em consideração o formato das células. Esse tecido epitelial estratificado é um tecido epitelial estratificado pavimentoso não queratinizado, porque eu não tenho a deposição de queratina, que é uma proteína na superfície, na camada mais externa. Já esse outro tecido, apesar de também estratificado, ele tem uma organização cúbica. Essa representação é a representação do tecido epitelial de transição. E o tecido epitelial de transição, ele tem uma característica muito peculiar. Ele é formado a partir, né, de redes de células epiteliais. Então, é como se essas células formassem uma rede. E essas células estão intimamente relacionadas umas às outras. Essa organização desse tecido no formato de uma rede, tal como aquela que nós usamos normalmente, né, em traves de futebol, acaba garantindo a esse tecido uma organização muito peculiar. E esse tecido epitelial de transição, no nosso organismo, ele está presente apenas em uma estrutura, que é a estrutura da nossa bexiga. Então, esse tecido epitelial de transição, ele tem a capacidade de se distender e de se relaxar de acordo com o volume de líquido que ele abriga no seu interior, né? E esse epitélio de transição,
ele tem uma capacidade de extensão limitada. Por isso que, né, eu sempre gosto de ressaltar que nós nunca devemos viajar de automóvel com a bexiga cheia. Por quê? Esse epitélio de transição, como eu já disse, ele tem uma capacidade de distensão limitada. E uma vez que a bexiga esteja cheia, quer dizer que essa bexiga ela vai atingir o seu máximo de capacidade de distensão. Numa situação de um acidente, em que o indivíduo está de cinto de segurança, como o nosso cinto é um cinto de 3 pontos, o indivíduo ele pode ter uma compressão da bexiga que vai fazer com que ela, já que ela não consegue se distender, ela vai arrebentar, como um balão cheio, né? Então, é uma informação que geralmente eu gosto de trazer nas minhas aulas, que em situações de acidentes graves, em que o indivíduo está com a bexiga cheia e que por uma compressão do abdômen pelo cinto, ele tem uma compressão excessiva da bexiga, essa bexiga estoura, esse indivíduo, ele acaba ficando numa situação crítica, né? Ele vai precisar passar por um procedimento cirúrgico para remoção daquela bexiga que arrebentou. Haja vista que eu não consigo cauterizar, ou seja, consertar remendar, vamos colocar assim, a bexiga. E aí, o indivíduo ele passa a ter 2 alternativas, né? Ou é fazer a utilização de uma bexiga, geralmente suína, e utilizar para o resto da vida imunossupressores que vão dificultar o reconhecimento desse tecido pelo sistema imunológico, ou a utilização de sondas urinárias para o resto da vida, né? Então, essa é uma medida de precaução simples que a gente pode adotar, haja vista que a gente não tem epitélio de transição em nenhum outro local do nosso organismo, tá? O tecido estratificado, pavimentoso, queratinizado, ele tem, além das várias camadas, dos vários estratos, a deposição de tecido queratinizado na superfície mais externa. Então, é esse o tecido que a gente vai ter, por exemplo, na palma das mãos, na sola dos pés, que vão ficar mais grossos, né, mais espessos, à medida que eu tenho um estímulo abrasivo excessivo para a produção e deposição de queratina aqui nessa superfície, tá? O tecido epitelial pavimentoso não queratinizado, ele está disponível, por exemplo, na mucosa da boca, na mucosa vaginal, tá? O tecido epitelial estratificado cilíndrico, ele vai ter essa organização, né? Então, normalmente, numa biópsia, eu indico qual que é a origem daquele tecido. E aí o patologista ele vai analisar se o material recebido é condizente com as características esperadas naquele tecido, né, saudável daquele local, né? Por isso que é indicado sempre numa situação de biópsia que o local de punção, né, seja indicado para que o patologista consiga fazer a análise adequada e o diagnóstico ou não de um processo, por exemplo, tumoral, num estado avançado ou inicial, né, para direcionar o médico no que diz respeito ao tratamento desse paciente. Quando a gente fala, então, desse tecido epitelial, a gente tem que lembrar, né, que esse tecido ele tem uma polaridade. Então, o polo basal é aquele que está diretamente relacionado com a lâmina basal, ou então está relacionado com a interação com a membrana plasmática das células vizinhas, é o que a gente chama de basolateral.
E o polo apical é aquele no qual a gente pode ver especializações de membrana, tá? Então, a gente vai relembrar algumas especializações de superfície celular que a gente já viu em algum momento da nossa formação. Então, a primeira delas são os microvilos ou as microvilosidades, que são projeções cilíndricas envolvidas por membrana que vão se organizar formando uma borda em escova, que estão diretamente relacionadas ou com o transporte de substâncias ou com o aumento da superfície de contato para favorecer o processo absortivo. Os estereocílios, eles já vão ser microvilos mais longos, que têm uma tendência a se depositar nas células que precisam aumentar a área de atividade secretora, né? Esses estereocílios, eles vão se dispor, por exemplo, na estrutura do epidídimo, né? Que é aquela porção em formato de C que existe associada ao testículo, que é responsável pela manutenção e nutrição dos espermatozoides até o momento da ejaculação. E a gente consegue perceber também os estereocílios nas células pilosas sensoriais da nossa cóclea, né? Então, está diretamente relacionado com a estimulação auditiva e a percepção do som, tá? Os cílios, eles já vão ser projeções da membrana plasmática que tem mobilidade e que geralmente está relacionado com a propulsão de substâncias. Quais substâncias? Pode ser o muco, né? Pode ser um óvulo. Então, no nosso sistema respiratório, a gente tem células que têm cílios na sua superfície, responsáveis pela produção do muco, que vai apresentar, né, um aspecto pegajoso para aprisionar partículas de impureza que eventualmente entrem no nosso trato respiratório. Ao longo do dia, a gente tem o batimento ciliar no sentido de encaminhar esse muco, agora sujo, né, cheio de partículas estranhas, no sentido do sistema digestório, né? Então, lança esse batimento ciliar, lança esse muco para cima, para a região da orofaringe, e a gente, muitas vezes sem perceber, acaba deglutindo esse muco, né, cheio de impurezas. Os indivíduos que geralmente fumam, né, eles têm uma produção excessiva desse muco, que a gente chama de pigarro, né? E aí esses indivíduos têm uma tendência, né, a produzir excessivamente muco. Essa produção excessiva é decorrente mesmo dos contaminantes e toxinas presentes no tabaco, e esse indivíduo muitas vezes precisa arranhar a garganta para remover esse pigarro, né? E aí, normalmente os indivíduos que fazem isso, né, cospem aquele pigarro cheio de impurezas para o ambiente externo, tá? Da mesma forma, os cílios presentes lá na extremidade da tuba uterina, que vai realizar um movimento sincronizado para atrair o óvulo que acabou de ser ovulado em direção à tuba e não em direção à cavidade abdominal, né? Então, o sincronismo desses cílios vão garantir a condução do óvulo pelo oviduto, né? Até que o óvulo, né, chegue ao terço distal da tuba para aguardar a possível chegada do espermatozoide. O flagelo, ele também é uma especialização de superfície celular. Geralmente ele está relacionado à locomoção e nos exemplos que nós conhecemos, geralmente eles estão associados à motilidade dos gametas masculinos, tal como o espermatozoide na nossa espécie. Quando a gente fala das especializações de superfície basal, a gente tem a presença de pregas na membrana plasmática,
que estão relacionadas geralmente ao transporte de íons, e a gente também pode observar a presença dos M-desmossomas, que são especializações que vão ligar a membrana celular à membrana basal da lâmina, né? E geralmente essas especializações elas estão relacionadas à renovação celular. Então a gente tem a camada basal de células, que vai compor aqui a camada germinativa, e à medida que eu tenho processos de divisão celular, eu tenho a ascensão dessa camada de células até que elas atinjam a superfície, em decorrência da substituição dessa camada aqui por uma camada mais nova aqui embaixo. Então, essas se descamam, essas ascendem, até que eu tenho, né, a renovação celular por completo. Então, um indivíduo normal, por exemplo, ele renova todas as suas células epiteliais num espaço de 90 dias, né? Então, ao longo desses 90 dias, a gente tem processos mitóticos sucessivos na camada germinativa, favorecendo a ascensão da camada de células mais basal em direção à superfície e sempre a manutenção de células, né, sempre novas aqui, constituindo o epitélio do indivíduo. Aqui a gente tem um desenho esquemático para que a gente se lembre de todas as especializações de membrana, né? Então, vamos começar de baixo para cima. Aqui a gente tem um hemodesmossoma, tá? Esse hemodesmossoma, ele vai favorecer a interação entre a membrana plasmática da célula com a membrana basal aqui da lâmina basal. Então, situações em que essa célula precise de nutrientes e gases, esses hemodesmossomas podem favorecer a entrada de nutrientes, a entrada de gases, por uma diferença mesmo de concentração. Então, ao invés de atravessar a membrana plasmática propriamente dita, muitas vezes esses nutrientes e esses gases, eles vão atravessar as junções do tipo hemodesmossoma. O que seria uma junção do tipo gap? Aqui a gente tem uma amplificação dessa junção e ela está aqui, ó, entre membranas de células vizinhas. As junções do tipo gap, elas vão funcionar como portões. Então, esses portões, eles se abrem e se fecham, favorecendo o trânsito de substâncias no sentido lateral, né? De forma que uma célula consiga distribuir com a sua célula vizinha algum componente que ela precise, né? Ou que nela esteja presente em excesso. Então, em situações, por exemplo, de adesivos, né? Adesivos para, digamos, distribuição de um fármaco ou de um hormônio no tratamento de uma determinada condição fisiológica, né? E aí, essa célula que está intimamente associada ao adesivo, ela vai ter uma maior concentração do princípio ativo. E ela consegue distribuir esse princípio ativo entre as células vizinhas com a abertura e o fechamento das junções do tipo gap. O hemodesmossoma, ele é responsável pela união, né, entre células vizinhas. Então, quando a gente fala que o tecido epitelial é constituído de células justapostas, a gente está falando, né, da união, né, entre células que muitas vezes está associada à manutenção de um desmossoma, de uma zônula de adesão e de uma zônula de oclusão adequada. Então, a gente tem, né, essas três últimas especializações de superfície celular diretamente relacionadas à adesão entre células vizinhas, né? Então, a zônula de adesão, ela vai ter o mesmo princípio do desmossoma, porém, ela vai ser mais extensa, né?
Então, enquanto o desmossoma é uma junção pontual, a zônula de adesão ela vai formar um cordão de estruturas relacionadas à adesão entre células vizinhas, tá? Inclusive, a gente consegue enxergar essas zônulas de adesão, né, mais claramente, porque elas se organizam como se fossem uma fita adesiva entre essa célula e a célula vizinha a ela. Já a zônula de oclusão, ela vai constituir uma rede que está mais na superfície apical entre células vizinhas e elas vão ter como finalidade impedir a penetração de agentes estranhos aqui entre células vizinhas. Então, vamos imaginar, por exemplo, um epitélio intestinal, em que no lúmen do intestino eu tenho uma diversidade muito grande de bactérias. De forma alguma, essas bactérias que estão no lúmen podem adentrar o espaço entre células ou mesmo invadir as células. Então, as zônulas de oclusão, elas vão funcionar como redes, cabos de aço, que vão vedar a superfície de células vizinhas, dificultando a penetração principalmente de micro-organismos. Mas já se sabe que alguns patógenos conseguem romper essa zônula de oclusão e muitas vezes conseguem invadir células através do rompimento dessas estruturas. É o caso, por exemplo, das salmonelas. As salmonelas, elas causam diarreia aguda, grave, porque elas causam um processo inflamatório em decorrência da invasão tecidual. E elas invadem as células justamente rompendo as zônulas de oclusão e fragilizando esse ponto de interseção na superfície entre células vizinhas para favorecer a invasão de tecidos. Quando a gente fala, então, do tecido epitelial, além de nos lembrar do tecido epitelial de superfície, a gente tem que se lembrar também do tecido epitelial glandular. Então, as glândulas são tecidos que são especializados na secreção de substâncias. E essa secreção ela pode se dar para o ambiente externo, para a própria célula, para células vizinhas, ou podem ser lançadas diretamente na corrente sanguínea, né? Então, as glândulas, elas são constituídas de células epiteliais, elas vão penetrar o tecido conjuntivo e muitas vezes vão precisar atravessar, então, a lâmina basal. E o parênquima dessas células, ou seja, o tecido dessas células, é constituído de unidades secretoras e de ductos, que muitas vezes serão imprescindíveis para a liberação da sua secreção. O estroma, ele é constituído basicamente de elementos do tecido conjuntivo, que vão invadir e sustentar o parênquima, né? Ou seja, o tecido glandular. Então, as glândulas, elas têm a habilidade de produzir grânulos de secreção e essa vesícula armazenadora do produto produzido pela célula, né? Então, a célula vai produzir uma secreção que é armazenada em vesículas, formando o que a gente chama de grânulos de secreção. Existem basicamente dois tipos de glândulas, as exócrinas e as endócrinas. O que é uma glândula exócrina? É aquela que tem ducto que vai desembocar numa superfície. Então, ela vai lançar a sua secreção numa superfície ou dentro de uma cavidade. Então, por exemplo, a nossa glândula sudorípara é um exemplo de glândula exócrina. Ela lança o suor na superfície do nosso epitélio. A nossa glândula salivar é um exemplo de glândula exócrina. Ela lança a sua secreção através de dutos dentro da cavidade oral. Já a glândula endócrina, ela não tem dutos.
e ela vai lançar os seus produtos, né, as suas secreções, diretamente nos vasos sanguíneos ou no sistema linfático. Então, essa secreção, ela pode ser classificada de acordo com a sua célula-alvo. Então, existem glândulas que produzem uma secreção autócrina, ou seja, auto é próprio. Então, ela produz um hormônio que vai atuar sobre ela mesma. Então, por exemplo, algumas células secretam hormônios de crescimento que vão ter a capacidade, né, de, digamos, estimular a própria célula a sofrer mitose e, consequentemente, crescer, tá? As glândulas que produzem secreção parácrina é ao lado, vizinho, né? Paralelo. Então, são aquelas células que produzem hormônios ou substâncias que vão atuar nas células vizinhas. E as células endócrinas são a grande maioria, né, das glândulas endócrinas. Elas vão produzir hormônios que serão lançados diretamente na corrente sanguínea e, uma vez que estão na corrente sanguínea, acharão a sua célula-alvo, mesmo que elas estejam localizadas muito longe, tá? Quais são os tipos de secreção? A gente pode ter secreções mucosas, então a glândula produz mucinogênios que vão, né, tornar-se ativos sob determinadas circunstâncias. Então, o mucinogênio é produzido, um exemplo é a mucina, que, mediante algumas circunstâncias, se diferencia formando muco. A gente tem glândulas que são serosas. As glândulas serosas se especializam na produção de enzimas, enquanto as glândulas mistas podem produzir tanto enzimas quanto muco. Quando a gente fala das glândulas exócrinas, a gente tem que classificar a estratégia que ela usa para expulsão do seu produto de secreção. Então, uma glândula merócrina é uma glândula que produz uma secreção, armazena essa secreção em vesículas e ela libera para o meio apenas, somente, meramente a sua secreção. A glândula, quando ela é apócrina, o que ela faz? Ela forma a sua secreção e no momento da exudação, ela libera, além da secreção, parte do seu citoplasma. Então, é como se o produto de secreção fosse liberado, vesiculado. Já a glândula holócrina é uma glândula que no processo de secreção, ela vai liberar, além, né, da sua secreção, ela se deteriora, né? Ela vai se excretar junto, né? Então, ela se fragmenta e ela é liberada juntamente com o seu produto de secreção, né? Então, eu queria que vocês pensassem, né, inicialmente, em exemplos de de glândulas que sejam merócrinas, né? Vocês conseguem pensar em alguma glândula do nosso organismo que é merócrina? Dá um tempinho para vocês pensarem. Glândula merócrina é aquela que libera apenas o seu produto de secreção, né? Então, quando a gente fala, né, em glândulas merócrinas, a gente vai se lembrar das glândulas salivares, das glândulas sudoríparas. Por quê? Porque essa glândula, além de liberar para o ambiente,
ela vai liberar para o ambiente apenas a sua secreção produzida. Então, a glândula salivar, a glândula sudorípara, são 2 exemplos de glândulas exócrinas merócrinas. Agora, eu queria que vocês tentassem pensar numa glândula que é apócrina, ou seja, é aquela glândula que no momento da sua exudação, ela vai liberar, além da sua secreção, parte do seu citoplasma. Um exemplo de glândula apócrina. Quem pensou em glândula mamária, provavelmente já conviveu com alguma mulher amamentando. Quando a mulher está amamentando, né, ela vai produzir o leite, né, e ela produzindo esse leite, ela vai nutrir o seu bebê, tá? Nesse processo do amamentar, ela esvazia o leite, ela esvazia o peito. Por quê? Porque além do leite, ela liberou também parte do citoplasma da glândula mamária. Então, a mulher, depois de amamentar, ela nota uma diminuição do tamanho da mama, justamente em decorrência, né, da liberação. Além do leite, ela libera também parte do citoplasma da glândula mamária, tá? E uma glândula que seja holócrina. É uma glândula que no momento da exudação, ela vai junto com a secreção. O exemplo mais clássico, de glândula holócrina são as glândulas sebáceas, né? Então, a glândula sebácea, no momento da exudação, ela vai liberar, além da sua secreção, a estrutura glandular completamente, tá? Essas glândulas exócrinas, elas também podem formar o que a gente chama de células caliciformes. Essas células caliciformes, elas têm esse nome justamente porque elas têm, né, uma morfologia muito similar ao cálice, tá? Então, ela vai ter uma lâmina basal, ela vai ter uma região basal glandular e a teca, que vai ser responsável pela produção do muco, né, que vai ser lançado aqui na superfície. Então, a gente também tem o epitélio cilíndrico pseudoestratificado e o epitélio cilíndrico simples e estratificado, né, como tecidos epiteliais aí, no qual a gente consegue observar, né, a presença das células caliciformes. Essas glândulas exócrinas, elas também podem ser classificadas de acordo com a quantidade de ductos e de unidades secretoras, né? E também se elas estão divididas em lobo ou lóbulos. Então, uma glândula com ducto simples vai ter um único ducto de excreção. Uma glândula que tem ductos composta, ela tem mais de um ducto de excreção. Essa secreção, ela pode ser liberada através de um ducto que é tubular, ou se ele for alveolar, ele vai ser uma glândula acinosa. Em algumas situações, a gente vai ver glândulas que têm dutos tubulares e acinosos. Muitas vezes eles podem se organizar formando lobos ou lóbulos. Vamos entender como é que é isso. Essa aqui seria uma imagem de uma glândula tubular simples. Aqui a gente já tem uma glândula tubular simples, porém ramificada, né? Essa aqui é uma glândula tubular simples enovelada, que a gente vê uma torção no ducto. E essa aqui seria uma glândula acinosa simples. Qual que é a diferença da acinosa para tubular?
A tubular ela é mais quadrada, a sinosa ela tende a ser mais redondinha, né? A sinosa simples ramificada, ela vai ter ramos que conduzem para um único duto, por isso que é simples, e a sinosa porque ela é redondinha, né? Aqui a gente tem uma glândula tubular composta, então a gente vê pelo menos 3 dutos, né? Que vão confluir para um ducto maior, e ela é tubular porque ela é mais alongada, mais quadradinha, tá? A sinosa composta, ela vai ter a mesma estrutura da composta tubular, porém ela é redondinha, né? E a tubuloacinosa, em algumas circunstâncias ela é tubular, em outras ela é acinosa. Isso vai depender muito da organização dessa glândula. Então, da mesma forma, né, que a gente avalia os tecidos aí para pesquisa de tumores, por exemplo, né, em biópsias, a gente também pode fazer uma análise da estrutura de glândulas para saber se a gente tem funcionamento adequado de uma determinada glândula ou não. Aqui a gente tem como exemplo, né, uma glândula de célula mioepitelial. Então, é uma glândula que está diretamente relacionada ao tecido muscular. Então, dependendo da contratividade, né, da contração desse músculo associado a esse epitélio, eu vou ter um estímulo aumentado ou diminuído para a secreção de uma substância produzida por essa glândula, tá? E aqui a gente tem alguns desenhos esquemáticos, né, mostrando a organização complexa que a gente observa numa glândula salivar, né, em que a gente tem vários tipos de organizações no que diz respeito, né, à disposição das glândulas e dos ductos no sentido de produção da saliva que vai nos auxiliar no processo digestório, seja pela umidificação do alimento, seja para o início da digestão dos carboidratos, né? Então, pessoal, com isso a gente encerra o estudo do tecido epitelial, né? Eu espero ter conseguido ajudá-los no entendimento, né, do texto presente na apostila de vocês e que vocês consigam realizar os exercícios sem grande dificuldade. Até a próxima, pessoal!